Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Mais uma vez chegamos até você levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Nós estamos na primeira semana do tempo comum. Depois de termos celebrado o Natal, tempo pós-Natal, a Epifania do Senhor, agora nós entramos nesse tempo comum da vida da Igreja. Hoje, dia 11 de janeiro, quinta-feira, nesse tempo comum, então a gente reza a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 até 45. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tenho o poder de curar-me." Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: "Eu quero, fica curado." No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: "Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles." Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Meus caros amigos, amigas, primeiro, importante dizer que a lepra era uma doença aterradora, porque ela excluía da comunhão com o povo de Deus. Normalmente o leproso, ele tinha que gritar: "Impuro, impuro", gritando isso à distância, para que ninguém se aproximasse dele. Os rabinos, eles consideravam o leproso como um morto. A sua cura, ela era tão improvável como a ressurreição. No texto que nós escutamos, o leproso, ele se atreve a se aproximar de Jesus. E Jesus acolhe ele, toca nele, contra as normas vigentes. Percebamos que as leis, na época de Jesus, antes, depois também, elas só obrigam na medida em que concorrem para o bem do homem. Esse tema da lei, da obrigatoriedade da lei, ela é um tema que vai repetir-se ao longo do segundo evangelho, do evangelho de Marcos que nós estamos escutando, e também de modo muito explícito nas cartas de Paulo. Pode haver momentos em que o cristão, levado pela sua consciência humanizadora, ele tenha que recorrer à objeção da consciência. Veja que o Evangelho mostra que, operada a cura, Jesus manda o leproso que não fique fazendo publicidade, mas que ele vá se apresentar aos sacerdotes para que estes o reintegrem na comunidade. O objetivo da cura não era fazer publicidade apologética, digamos, mas reintegrar a pessoa que estava excluída da sociedade. A salvação, ela já não se encontra na separação e na marginalização, mas exatamente na reintegração. Porque com Jesus entrou no mundo o próprio poder salvífico de Deus, que se põe do lado dos pobres, dos pequenos, dos últimos da sociedade. E a nova sociedade que Jesus inaugura, ela não marginaliza ninguém, não separa ninguém, não exclui ninguém, porque Jesus, ele abole aquele sistema que separava o puro do impuro, tal como entendia o mundo judaico. Para nós é importante, porque no sentido da mensagem cristã, nós temos que pensar que nós cristãos
nós devemos ser pessoas livres para Deus e também para os outros. E a igreja, ela deve estar na linha da frente para que a liberdade ela se torne, de fato, real para todas as pessoas. Na sexta-feira, dia 12 de janeiro, a gente reza, a gente reflete a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 até 12. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvando a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Eu gostaria de chamar a atenção desse trecho do Evangelho, que a palavra em Jesus, ela consiste em falar e fazer. Por isso que as curas que são realizadas por Jesus, elas são palavra. Marcos, o evangelista, depois de dizer para nós que Jesus anunciava a palavra, ele oferece para nós um exemplo dessa palavra atuante. Então, o foco da narrativa que ouvimos está exatamente nas palavras, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Veja que o Evangelho ele narra para nós que numerosas pessoas se encontravam ao redor de Jesus. Se concentravam, animados, essas pessoas todas animadas pela sua pregação. Algo inédito se passa. 4 pessoas carregam um paralítico e pela cobertura colocam ele diante de Jesus. Ora, o gesto deles já é um eloquente pedido de cura. E então Jesus ele toma a iniciativa e lhe perdoa os pecados. Ora, perdoar pecados é um privilégio exclusivo de Deus. Do ponto de vista dos mestres da lei, Jesus está blasfemando. A pena para quem blasfemava era ser apedrejado. Mas Jesus também tem o dom de saber o que estão matutando em seu interior. Perdoar pecados é uma realidade invisível. Teoricamente, mais fácil. Entretanto, para manifestar o poder de perdoar pecados sobre a terra, Jesus cura o paralítico. Cura o ser humano na sua totalidade. A gente pode dizer então que a cura do paralítico nesse trecho do Evangelho é como se fosse uma síntese da palavra pregada por Jesus. O reino de Deus ele está próximo, porque Deus decidiu
oferecer o seu perdão para todos nós. E esse perdão, ele introduz a pessoa toda, corpo, o seu espírito, na salvação. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 13 de janeiro, nós vamos então rezar, meditar nos nossos corações, nossas mentes, a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 até 17. Jesus saiu de novo para a beira do mar, e toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. E enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. E então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores." Veja que o evangelista Marcos, ele tem uma característica muito própria. Ele sempre, nos trechos, ele insiste em afirmar que Jesus ensinava as multidões, ou então que anunciava para as multidões a palavra. E é o que faz agora no Evangelho, no trecho do sábado, à beira do mar. Na sequência, Jesus passa e convida um coletor de impostos para ser seu discípulo, que é o Mateus, chamado de Levi. E faz isso agora na beira do mar. Por sua atitude ousada, Jesus, nós sabemos, vai enfrentar as críticas maldosas dos doutores da lei do partido dos fariseus. Estes classificavam os coletores de impostos como pecadores, porque estavam a serviço dos ocupantes romanos, tratavam com os não-judeus e, em geral, abusavam da função explorando as pessoas. Por isso que Mateus, então o Levi, no caso aqui do Evangelho, ele é considerado pecador, porque ele se contamina no contato com as pessoas, com os pagãos, e também por não observar rigorosamente a lei e os costumes dos fariseus. Então a resposta de Jesus aos doutores da lei não é uma justificação dos pecadores, mas é uma verificação dessa realidade. Os cobradores de impostos, conhecidos como pecadores, eles nunca se pretenderam ocultar os seus defeitos e se passar por justos, assim como faziam os doutores, os mestres da lei. Pelo contrário, os doutores da lei, sendo também eles pecadores, estes sim, então, se pretendiam passar por justos e julgavam não precisar do perdão de Deus. Penso que esse trecho nos mostra que a atitude de Jesus ela é admirável, porque ele não se deixa levar por preconceitos e desconcerta os adversários. O fim do Evangelho diz: "Eu não vim chamar justos, mas pecadores." E penso que edificante também é a atitude de Levi, do Mateus, que deixa tudo para seguir Jesus. Então a renúncia, ela está em função do seguimento ao Mestre. Com essa meditação a gente conclui, caros irmãos e irmãs, o itinerário desta nossa primeira semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês toda a paz, tudo bem, sempre com a intercessão, com a nossa proteção do querido Santo Antônio. Paz e bem.